Você que nos acompanha através das nossas plataformas digitais, você também que está nos acompanhando nesse momento através do FM. Estamos no município de Espumoso, mais precisamente no Fórum de Espumoso, porque vamos conversar com o juiz titular, Dr. Flávio Curvelo Martins de Souza, que nos recebeu e vai conversar um pouco conosco. Doutor, muito prazer, obrigado por nos receber. Bom, é um prazer para mim sempre estar aqui, estarei à disposição, né, de todos vocês para conversarmos um pouquinho sobre esse trabalho, que é o trabalho do Poder Judiciário, enfim, estamos às ordens, é um prazer para mim. E antes de mais nada, doutor, gostaríamos de parabenizá-lo, né, e parabenizar todos os juízes, né, pela passagem do dia. Nesse dia 11 foi comemorado o dia, né, do magistrado, e também dia 11 foi comemorado o dia do advogado. A gente trouxe matérias, parabenizá-lo por esse dia. Muito obrigado pela lembrança, né? Não é todo mundo que se lembra exatamente desse dia, né? É também o dia do advogado, né? Um dia de bastante relevância, até porque são duas funções que exercem um papel muito importante na concretização de direitos, né? Então, eu agradeço também pela lembrança, assim. Exatamente, a gente puxando já esse tema, né, doutor? A gente sabe o papel importante do juiz dentro de uma sociedade, né? Não é somente de dar a pena ou punir, né? Mas é um mediador na sociedade. É exatamente isso, né? E, em verdade, quando alguém chega até o judiciário, geralmente é porque há um conflito prévio, né, entre duas ou mais pessoas, conflito esse que as pessoas não tiveram condições de resolverem sozinhas, né? E aí é nesse contexto que entra a figura do magistrado, né? Historicamente entra a figura do magistrado exatamente para como um terceiro desinteressado naquela questão, para trazer, né, uma solução, né? Mas hoje, mais do que nunca, o papel do magistrado tem sido muito também nessa linha de tentar promover uma conciliação entre as partes, né? Incentivar com que as próprias partes resolvam os seus conflitos, né? Até porque, geralmente, quando se chama um magistrado para decidir uma causa, geralmente a decisão judicial não vai agradar satisfatoriamente a uma das partes, né? E quando a gente promove um acordo, a satisfação, a autossatisfação, ela tende a ser mais completa do que a atuação diretamente de um terceiro, que seria o magistrado, né? Então, dentro desse cenário de conflitos sociais, né, o magistrado tem esse papel, sim, de dar, digamos assim, a última palavra, né, para resolver aquela questão, mas também esse papel é muito importante de encorajar as próprias pessoas a resolverem os seus próprios problemas, né? A gente sabe muito bem, né, que a justiça brasileira tem muitos casos, como o senhor mesmo citou, tem muitos casos que às vezes não precisariam da justiça, né? E às vezes a mediação seria muito mais importante. Sim, seguramente. E hoje, esse cenário de mediação, de conciliação, ele tem sido tão valorizado que até mesmo muitos problemas que os cidadãos só resolviam diante de um juiz, diante do Poder Judiciário, hoje podem ser resolvidos até num cartório, como, por exemplo, uso capião, né? A pessoa mora em um determinado imóvel, não tem grandes conflitos ali entre as pessoas que estão convivendo ao lado, ela pode promover a uso capião, por exemplo, diretamente no cartório de registro de imóveis, né? Enfim, um inventário, ele pode ser feito também num cartório, né? O cartório está concentrando ou está tirando uma série de questões que eram obrigatoriamente decididas pelo Poder Judiciário, né? Isso traz agilidade, né? Traz tira um pouco aquela questão formal, né? Burocrática, né? Diminui isso tudo em prol realmente da celeridade, né? Porque as pessoas precisam resolver os seus problemas, né? E, infelizmente, o Brasil é um país que vive, é um país muito litigioso em termos judiciais, né? Nós somos, talvez,
um dos países em que há mais processos judiciais tramitando, né? E isso vem muito dessa cultura de que só o judiciário pode decidir. Em verdade, a sociedade precisa, né, amadurecer um pouco mais e também e o poder público está criando esses outros mecanismos, né, extrajudiciais para que nem todos os conflitos precisem chegar ao poder judiciário, né? Isso traz uma agilidade para a justiça, né, tão sonhada para a justiça brasileira, verdade, né? E a gente vê que novas tecnologias estão surgindo, né, doutor? Você é uma pessoa que estudou, né, anos para chegar onde chegou, e como vê essas novas tecnologias, principalmente da IA, entrando no meio judiciário? Bom, a inteligência artificial realmente é um novo paradigma, uma nova forma de se lidar com o trabalho, não só no Poder Judiciário, né, de modo geral, né, até mesmo na imprensa, em todos os setores, né, e então isso é inevitável que chegasse também ao Poder Judiciário, ao âmbito do direito, né, os advogados estão utilizando amplamente, né. O mais importante, na verdade, de frisar nessa questão das tecnologias é que a figura humana ela jamais será substituível, né? Sempre haverá necessidade de se ter um olhar humano para determinadas situações, né? E é por isso que a justiça e o poder judiciário ele sempre vai ser imprescindível, né? Sempre será imprescindível o olhar de um magistrado, né? Até mesmo de um advogado, um olhar mais humano para determinadas demandas que não podem ser relegadas ou deixadas para um robô, por exemplo, senão era só criar alguns robôs e pronto, poderia aposentar todos os magistrados, né? Mas existem algumas questões que realmente sempre precisarão da atuação do olhar humano, né? Então, quanto a isso, a gente fica bem tranquilo em relação a essa questão. Obviamente que a inteligência artificial ela tem sido já utilizada aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, somos até pioneiros na implementação de uma ferramenta específica, própria, né, integrada ao nosso sistema processual de auxílio à assessoria, aos servidores, aos magistrados. Uma ferramenta que tem sido copiada até para outros tribunais, né? E sem dúvida, né, nos poupa muito tempo, né? Mas, por outro lado, a gente tem essa responsabilidade de olhar cautelosamente todos os resultados entregues pela IA para que ela não acabe gerando delirando, como a gente fala, né? E gerando, né, decisões ou situações que realmente não condizem com a verdade, não sejam o mais justo para aquele caso concreto, né? E vamos conversar agora um pouco e saber quem que é o doutor Flávio, né? Saber um pouco da sua trajetória até a chegada na comarca de Espumoso. Muito bem, eu sou um apaixonado pelo Poder Judiciário, né? Comecei a trabalhar no Poder Judiciário bem novo, né? Bem novo, e trabalhei durante 29 anos na Justiça Federal como técnico judiciário, analista judiciário, e depois fui aprovado para magistratura estadual, né? Então, a minha vida laboral foi toda nesse cenário e eu sou muito realizado naquilo que eu faço, né? O caminho para a magistratura é um caminho bem árduo, né? Demanda da gente muito sacrifício, né? Muitas noites, muitos dias, muitas horas, né, de dedicação aos estudos ali, mas recompensa, tá? Realmente maravilhoso poder estar contribuindo de forma assim, direta para a pacificação social, para entregar às pessoas aquilo que elas estão buscando, né? E as pessoas, como eu gosto de frisar, geralmente chegam no Poder Judiciário aflitas com determinada situação, né? A grande maioria, né? Ninguém vem ao Poder Judiciário para, enfim, para celebrar alguma coisa. Quando chega no Poder Judiciário, na verdade, está tendo um conflito, seja familiar, né? Seja um conflito com a lei penal, ou seja um conflito até mesmo acerca de um imóvel, por exemplo. São questões importantes, né? E é muito importante que a gente tenha esse olhar cuidadoso, cauteloso em relação a cada
processo, cada pessoa, é o que eu tenho transmitido também para toda a equipe, né? Doutor, obrigado mais uma vez por nos receber, mais uma vez, parabéns pela passagem do Dia do Magistrado. Obrigado. Os nossos canais sempre estão abertos ao Poder Judiciário aqui de Espumoso para trazer as informações. Tá certo, muito obrigado. Então, gabinete sempre aberto, às ordens de toda a população. Muito obrigado. Conversamos com o doutor, juiz de direito, doutor Flávio Curvelo Martins de Souza, aqui no município de Espumoso, na comarca em Espumoso. Mais informações você acompanha em radioplanetário.com.